Olá a todos! Vamos começar agora mais uma aula de metodologia de pesquisa em saúde. E o tema da aula de hoje é determinação das variáveis de estudo clínico. O que medir, como medir e para que medir. E os objetivos desta aula de hoje são os seguintes. Ao final da aula, deverão vocês ampliar a compreensão sobre o que é uma variável de pesquisa. Às vezes a gente parte de uma pesquisa e quer logo medir as coisas, mas a gente precisa compreender um pouco o significado, a importância e o que eu estou, na verdade, comparando, porque geralmente pesquisa a gente compara dados para ver se algo influencia em outro e vice-versa. Também conhecer os meios de pensar as suas variáveis em seus projetos. É uma atividade que a gente tem que colocar na prática e repensar e pensar como que eu vou medir as coisas durante meu projeto. O que eu quero medir, como medir e o que influencia o quê, que é uma fase extremamente importante para a questão da bioestatística que veremos adiante. E conhecer os equívocos que acontecem na elaboração de projetos que advêm de umas concepções equivocadas de variáveis. Às vezes o trabalho é bom, está sendo bem desenvolvido, porém a falta de compreensão sobre o que é uma variável dependente e a independente pode comprometer todo o trabalho. Então, partimos por uma reflexão. O que seriam essas variáveis? Qual a importância delas no nosso trabalho, em nossa pesquisa? E que cuidados nós devemos ter na elaboração dessas variáveis? Uma questão que eu acho importante é o seguinte: a pesquisa ela tem que ser feita dentro dos seus moldes, dentro do que é preconizado em termos de padronização científica. Porque todo o avanço que a gente tem em termos científicos depende de uma ciência bem feita, de uma ciência bem conduzida. E como nós temos o objetivo nessa disciplina de promover qualificação da prática médica, todos os nossos trabalhos e empenhos têm que ser feitos de maneira que realmente as pesquisas transcorram da melhor forma possível, para ter resultados cada vez melhores, para que vocês consigam se qualificar e, com o trabalho de vocês, qualificar os colegas mundo afora. Bom, e variável é uma coisa que a gente tem que pensar da seguinte forma: tudo que a gente faz gera algum efeito. Tudo que acontece em uma mensuração de um dado está refletindo em outro dado. E eu tenho que ter bem claro isso. Alguns pesquisadores da área da bioestatística gostam de fazer analogia com um filme lançado há um tempo atrás chamado Efeito Borboleta. Nesse filme, o protagonista, quando ele voltava ao passado, toda a ação que ele fazia gerava reflexos no presente quando ele retornava. E esta é mais ou menos a ideia que tem que se ter quando eu quero mensurar alguma coisa numa pesquisa. O simples fato de acontecer algo X reflete em algo Y. E eu preciso mensurar essa grandeza para, às vezes, atuar em X para que algo Y negativo não venha a acontecer. E as variáveis são, na verdade, um conjunto de engrenagens, uma coisa lidando com a outra. É a idade influenciando numa doença, hábitos de vida influenciando na resposta terapêutica em situações. Só que, a maioria das vezes, eu não sei qual é a proporção que uma determinada circunstância influencia no resultado clínico negativo, por exemplo. Pode-se ter situações que são hábitos que a pessoa vem adotar que a influência no resultado negativo na sua saúde seja mínimo. Outras, se ela fizer uma pequena atitude, pode trazer grandes reflexos na sua saúde. E é isso que nós temos que ter em mente e isso que nós temos que pensar. Qual é a proporcionalidade de ações, de medidas que afetam algo que eu estou de fato pesquisando? Ou seja, daquilo que eu quero medir, o que mais influencia naquilo que eu estou investigando de fato? Vamos ver um exemplo hipotético. Vamos pensar que um fenômeno observado por um grupo de alunos pesquisadores seja as causas de AVC hemorrágico em pacientes usando novos anticoagulantes. Então nós temos novos anticoagulantes que vêm sendo utilizados, mas em alguns casos temos uma refratariedade. A pessoa usa, mas mesmo assim tem um acidente vascular cerebral. Frente a esse fenômeno, você pode ter uma dúvida, uma pergunta: qual condição deixa o paciente mais suscetível a essa falha? Já que se observa então que esses fármacos têm uma taxa de falha na prevenção do AVC,
Que característica teria o paciente que deixaria ele mais susceptível a ter essa falha, que o médico deveria estar atento para monitorar de uma forma mais efetiva e impedir um desfecho negativo, como a ocorrência do AVC? Bom, vamos pensar que esse pesquisador já tem o seu local de estudo. Só para relembrar, vocês têm já que estar definido, pelo menos, onde vai ser esse local de estudo e ter, pelo menos, uma conversa prévia com a coordenação do local. Mas no nosso caso, nossos estudantes vão pensar que seja no hospital da cidade. Também, recordando, a questão da população. Vocês também já devem ter definido quem é a população. Lembrando, gente, que população é a característica qualitativa, que no nosso caso seria o quê? Pessoas que usam novos anticoagulantes e que tiveram AVC. Não é número, é característica. Então, minha população tem esta conotação, esta característica. E isso também vocês têm que buscar ter claro no trabalho de vocês. Temos que ter uma amostra, ou seja, às vezes eu não consigo trabalhar com todos os pacientes que tenham essa condição clínica. E eu preciso encontrar um número que seja significativo. Eu preciso saber quantos eu preciso. Sei que alguns estudantes, na disciplina agora, já têm esse número por causa do orientador que já desenvolve algum projeto. Aqueles que ainda não têm esse número, eu só solicito que deixem claro as características da população para a gente fazer o encaminhamento depois desse cálculo amostral. Uma vez então que você tem a noção de quantos vai ser, ou até mesmo antes disso, é preciso saber quem pode e quem não pode participar do seu estudo. Vamos imaginar que no nosso caso hipotético do AVC usando novos anticoagulantes, a gente tem um paciente que venha, entre aspas, atrapalhar os resultados pelo fato dele não usar a medicação. O que acontece nesse caso específico? O AVC dele vem por ele não usar a medicação, não pela falha da medicação, que obviamente deveria estar sendo utilizada para se dizer que teve falha. Uma coisa que não se usa, não tem como avaliar se falhou ou não. Então, também peço a vocês que já pensem quais são os critérios de inclusão e exclusão. Quem entra e quem não entra. Nesse caso hipotético, vai entrar aqueles que, inclusão, são pacientes susceptíveis a AVC que estão usando novos anticoagulantes. Exclusão, pacientes que têm registro de prontuário, que não tinham boa adesão, pacientes que realmente verbalizam que não usavam adequadamente. Então, eu preciso retirar. Então, só recapitulando, local de estudo, população, amostra, pelo menos vamos ter uma noção e vamos talvez deixar o cálculo mais adiante, mas antes disso precisamos saber quem pode e quem não pode participar do estudo. No nosso caso hipotético ainda, temos que fazer a seleção da amostra, que foi a última atividade que nós fizemos presencial. Então eu posso fazê-la aleatória, estratificada, tenho que deixar isso bem claro, porque eu só vou conseguir calcular talvez a minha amostra se eu tiver esses dados. Então, preciso saber como que eu vou escolher as pessoas que vão participar. Eu incluo, eu excluo, e das que eu incluí, ainda tenho que ter uma forma de saber como que eu vou selecionar aquela quantidade que eu pretendo alcançar. E por fim, temos que saber o que a gente vai medir nessas pessoas. O que eu posso medir em uma situação onde eu tenho pacientes que tiveram AVC e usaram novos anticoagulantes? O que eu posso medir para responder minha dúvida? Que é a característica que deixa o paciente talvez mais susceptível a ter a falha nessa classe de medicamentos. Essa questão se divide em duas, que são as variáveis, e elas podem ter duas formas principais. Ser uma variável I, de independente, e ser uma variável D, que é variável dependente. E é isso agora que nós temos que organizar nos nossos trabalhos de pesquisa. É isso que nós temos que pensar. Deixar separado, para ter bem claro, porque toda a parte de análise de resultado que vier mais para frente dependerá de eu ter clareza do que é independente e dependente no meu estudo. Bom, o que seriam então essas variáveis? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho então, no meu caso hipotético que eu estou comentando com vocês,
pacientes que tiveram AVC em uso de novos anticoagulantes. Aí, eu quero saber a quantidade de pacientes com não efetividade dos novos anticoagulantes, né, e que tiveram o AVC. Uma coisa é ter não efetividade, outra coisa é chegar ao ponto do AVC hemorrágico. Então eu quero saber quantos que não tiveram efetividade e tiveram o AVC. Eu posso mensurar isso de várias formas, mas a minha pergunta é: qual a condição que deixa o paciente mais susceptível a essa situação? Ou seja, que característica tem o paciente que pode fazer com que ele não tenha a efetividade do fármaco e tenha o AVC? Lembrando que isso é importante na qualificação da prática médica, né, desse caso hipotético que estou mostrando para vocês. Porque aí nós temos uma situação que, se eu sei de algumas situações, eu posso antever, né, vocês médicos podem antever e impedir que algum problema aconteça, uma falha, né, na medicação. Pois bem, então eu tenho algo que chamou minha atenção e eu observo que algo vai afetar isso. Alguma coisa deixa o paciente mais susceptível a não ter a efetividade e a ter o AVC por causa da não efetividade. Bom, pode ser a idade? Pode. Talvez pacientes com uma certa faixa etária superior sejam mais susceptíveis a não ter a efetividade esperada, ou o contrário. Sim, então talvez a idade influencia na quantidade de pessoas que não têm a eficácia. Pode ser o gênero, o sexo? Pode. Talvez comportamentos hormonais diferentes influenciem, né? Pode ser? Pode. Pode ser uma questão de hereditariedade? Talvez. Pacientes que têm histórico na família apresentam um menor perfil de eficácia ou efetividade dos novos anticoagulantes. Pode ser uma questão de etnia? Talvez, né? A gente sabe que o afrodescendente talvez tenha menor taxa de renina, isso influencia de alguma forma, ou de outra, ou outro parâmetro qualquer. Então o que acontece? Aqui eu mostro para vocês 4 situações que podem estar influenciando naquilo que eu observei e que eu quero compreender melhor. Só que eu não sei se todos se comportam 25% igual, né, que são 4, ou se a idade pode representar 80% da situação, ou a etnia 70% e os outros menos, eu não sei. Mas eu preciso saber desses fatores qual é aquele que mais influencia na questão da não efetividade. Será que com o passar dos anos a medicação fica menos efetiva? Será que o gênero deixa uma condição a ficar menos efetiva? Será que o fato de eu ter histórico na família me deixa mais predisposto a ter, né, a não efetividade? Será que a etnia tem? Podia ter outros, podia ter questões genéticas, entre outras e outras e outras. Mas a questão que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu não sei desses 4 qual pode ser, e eu preciso medir, e eu preciso comparar, e eu preciso ter um trato estatístico nisso para poder depois afirmar que pode ser o A, o B ou o C, aquele que mais influencia, aquele que o médico tem que ter mais atenção, e os outros que talvez tenham influência pífia, né, que não mereça ter atenção em termos clínicos. Então é isso. O que está em verde aqui, que a gente pode observar, né, são as variáveis I de independente. E o que a gente tem em vermelho é a variável dependente. Uma melhor definição, podemos dizer o quê? Que variável I de independente é uma variável que representa uma quantidade que está a ser analisada numa experiência que exerce uma certa influência naquilo que eu estou observando ou investigando. E posso dizer também que a dependente, que é a vermelha, representa uma grandeza cujo valor depende de como a variável independente é manipulada ou analisada, ou como ela acontece. Então, a dependente, né, ela é um valor que está sujeito a variações da idade, do tipo de gênero, da questão de hereditariedade ou não, da questão da etnia. Então, basicamente é isso. Então, eu tenho uma situação que me chama atenção, que é a minha variável dependente, que ela está sendo influenciada por outros fatores, e esses outros fatores eu chamo de variável independente, que eu vou analisar
e vou poder dizer que 50% de uma influencia mais do que as outras, 70%, ou seja, conhecer e ter a noção que não acontece, né, de uma forma proporcional e igual. Bom, mas tem outras situações também que pode acontecer. Pode acontecer de que o laboratório, a qualidade do fármaco, a forma como ele foi produzida, o lote, foi o determinante para que a pessoa não tenha efetividade. Então isso eu tenho que considerar também. Isso é uma outra variável que aparece com uma certa frequência, que é a variável interveniente. É aquela que interfere de uma certa forma, né, e não tem nada a ver com o escopo do estudo. E às vezes eu preciso harmonizar. Se isso for uma coisa frequente, né, ou se eu tiver dados que falem que o lote X do medicamento Y foi confiscado pela Anvisa, então eu posso, né, incluir como critério de exclusão depois. Mas são situações que eu tenho às vezes que pensar, porque pode interferir nos meus resultados. Bom, vou pedir para vocês dar uma olhada na página 20 da apostila e dar uma lida nas definições de variáveis e tudo mais. E o exercício que vai ser feito está em trabalhos e atividades. E eu peço que vocês entrem então no sistema em turma, o sistema da Univille. Verifiquem lá a questão lá a ser feita, que é basicamente um checklist do que já foi feito para a gente dar uma harmonizada após esse período que a gente ficou afastado e determinar essas variáveis. Então, se dividam em grupos, discutam, pensem no que vocês querem medir, o que influencia o que, e façam, como pede lá no exercício, um texto sobre. E é de suma importância que a gente consiga fazer isso hoje, porque pretendo dar uma olhada e, no papel de orientador, passar algumas indicações já na próxima aula. E teremos então um prazo para isso. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Só lembrando que, né, precisamos conhecer então o que são variáveis. Então, variáveis é aquilo que eu meço para fazer correlações e saber o que influencia em que e qual a grandeza que influencia e se isso é clinicamente relevante ou não. Conhecer os meios para pensar nas variáveis, né? Então apresentei um esquema para vocês, né? Ilustrei com um projeto hipotético, né? E peço que vocês, né, de uma forma análoga, façam com o projeto de vocês. E os equívocos talvez não estar atento a algumas situações, como variáveis intervenientes que podem estar acontecendo, mas isso a gente descobre mais durante o desenvolvimento do projeto, certo? Então essas são as atividades que estão sendo propostas. Qualquer coisa, estou à disposição e boa atividade e até a próxima aula. Obrigado!